Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é sábado. Histórias, lendas e folclore. Olá! A história de Caixinhos Dourados, também conhecida como Caixinhos Dourados e os Três Ursos, é um conto de fadas clássico que encanta gerações com sua narrativa simples, mas cheia de simbolismo e lições. Sua origem remonta ao século XIX, com raízes em tradições orais e narrativas folclóricas europeias, especialmente da Inglaterra. A narrativa mais conhecida, de Caixinhos Dourados, foi publicada pela primeira vez em 1837, em um volume de escritos do poeta e autor inglês Robert Southey, intitulado The Doctor. A história, originalmente chamada de A História dos Três Ursos, não apresentava uma menina chamada Caixinhos Dourados, mas uma velha mulher como protagonista. Essa personagem, descrita como uma intrusa indesejada, invadia a casa de três ursos, um grande, um médio e um pequeno, enquanto eles estavam fora. Ela experimentava seus mingaus, cadeiras e camas, encontrando sempre o item do menor urso como o ideal. Ao retornar, os ursos descobriam a invasão e a velha fugia, com finais variando entre escapar pela janela ou ser capturada pelos ursos. Essa versão inicial era mais sombria, com tons de crítica social, possivelmente refletindo a visão de Southey sobre a moralidade e a propriedade. As origens do conto, no entanto, vão além de Southey. Historiadores da literatura acreditam que ele se baseou em tradições orais britânicas que frequentemente usavam o número 3 como um recurso narrativo para criar ritmo e expectativa. O motivo dos três é comum em contos de fadas, como em Os Três Porquinhos ou Os Três Desejos, e pode ser rastreado até tradições celtas e germânicas, onde o número tinha um significado mágico ou estrutural. Há também paralelos com histórias folclóricas de outras culturas, como contos escandinavos sobre trolls ou espíritos que invadem lares, sugerindo que Southey adaptou uma narrativa oral pré-existente. Uma influência notável pode ser o conto Scrapefoot, uma história oral inglesa em que uma raposa, não uma humana, invade a casa dos ursos. Essa versão documentada mais tarde, mas provavelmente anterior à de Southey, indica que o conto já circulava em formas variadas antes de ser fixado em texto. A transformação da velha mulher em uma menina de cabelos dourados ocorreu ao longo do tempo, refletindo a necessidade de adaptar a história para um público infantil. Em 1849, Joseph Kundal publicou uma versão em seu livro, onde substituiu a velha por uma menina chamada Cabelos de Prata. Essa mudança suavizou o tom da história, tornando-a mais atraente para as crianças. O nome Caixinhos Dourados, Goldilocks em inglês, só apareceu em publicações posteriores, por volta de 1904, em antigas histórias e rimas infantis. A escolha do cabelo dourado pode ter sido inspirada pela idealização vitoriana da infância, como uma fase de pureza e beleza, com cabelos loiros, frequentemente associados à inocência e à juventude, na arte e literatura da época. O termo dourado também evoca uma qualidade mágica, conectando a personagem a arquétipos de contos de fadas, como princesas ou fadas. Curiosamente, em algumas versões, a menina é chamada de caracóis dourados,
reforçando a ênfase em sua aparência distintiva. A aparência de Caixinhos Dourados, conforme descrita em versões modernas, é a de uma menina jovem, geralmente entre 7 a 12 anos, com longos cabelos loiros e cacheados, que se tornaram sua marca registrada. Ilustrações clássicas, como as de Arthur Hagan e William Wallace Denslow, retratam-na com vestidos simples, muitas vezes de cores claras, como branco ou azul, reforçando sua imagem de inocência. A escolha de cabelos cacheados e dourados não apenas a diferencia visualmente, mas também reflete a estética romântica do século XIX, onde traços eram associados à feminilidade idealizada. Em algumas versões, ela é descrita como vaidosa ou curiosa, traços que justificam sua invasão à casa dos ursos, mas que também a humanizam, tornando-a uma figura com a qual as crianças podem se identificar. Quanto ao cenário, a história se passa em uma floresta, um local recorrente em contos de fadas europeus, simbolizando o desconhecido e o espaço de aventura. A Casa dos Ursos é descrita como acolhedora, com uma estética rústica que evoca as cabanas das florestas britânicas. Não há um local geográfico específico, mas a ambientação sugere uma Inglaterra rural, com florestas densas e isoladas, típicas do imaginário folclórico do país. A falta de precisão geográfica permite que a história seja universal, adaptável a diferentes culturas e contextos, o que explica sua popularidade global. As inspirações para o conto vão além do folclore. Alguns estudiosos sugerem que Sotei pode ter se inspirado em narrativas moralistas da época, que alertavam contra a invasão de propriedades alheias ou a curiosidade desmedida. A estrutura da história, com a repetição de 3 tentativas, mingau, cadeiras, camas, reflete um padrão narrativo comum em contos orais, onde a terceira opção é sempre a certa. Esse padrão, conhecido como princípio de caixinhos dourados, nem muito nem pouco, mas na medida certa, foi mais tarde adotado em campos como psicologia, economia e ciência, para descrever a busca pelo equilíbrio ideal. Embora o conto não tenha sido criado com essa intenção, sua estrutura ressoou em contextos além da literatura infantil. A evolução da história, ao longo do tempo, reflete mudanças culturais. No século XIX, a substituição da velha por uma menina tornou o conto mais palatável para o público infantil vitoriano, que valorizava histórias com lições morais claras. Versões posteriores, como as de O Livro da Gansa Dourada, de 1905, de L. Leslie Brooke, consolidaram a narrativa moderna, com Caixinhos Dourados fugindo assustada após ser descoberta pelos ursos. Em algumas adaptações, o final é mais amigável, com os ursos perdoando a menina, ou até se tornando seus amigos, como na versão resumida em Humanidades, de 2025, onde Caixinhos Dourados ajuda os ursos a limpar a casa e se torna parte de sua rotina. Essas variações mostram como o conto foi moldado para refletir valores de diferentes épocas, desde a ênfase vitoriana na disciplina, até visões mais modernas de amizade e reconciliação. As datas marcantes na história do conto incluem 1837, com a publicação original de Sotei, 1849, quando Kundal introduziu a personagem Cabelos Prateados, e 1904, quando o nome Caixinhos Dourados foi amplamente adotado. Além disso, o conto foi ilustrado por artistas renomados ao longo do século XX. A história também inspirou adaptações em outras mídias, como livros ilustrados, animações e até peças teatrais.
Caixinhos Dourados é um conto com raízes no folclore britânico, formalizado por Robert Southey em 1837, mas derivado de tradições orais mais antigas, como a história de Scripfoot. Sua evolução de uma velha intrusa para uma menina de cabelos dourados reflete mudanças culturais e a adaptação para o público infantil. A personagem, com seus cachos loiros e espírito curioso, tornou-se um ícone da literatura infantil, enquanto a estrutura do conto, centrada no número 3 e no conceito de equilíbrio, ressoa em diversas áreas do conhecimento. A ambientação em uma floresta genérica e a ausência de um local específico garantem sua universalidade, permitindo que a história continue a encantar leitores em todo o mundo. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.